Estamos então com a Diana Ferreira, é cabeça de lista pelo Distrito do Porto da CDU, às próximas eleições legislativas. Teve aqui hoje então uma sessão pública de esclarecimento sobre as propostas da CDU. Quer explicar em que eixos prioritários a CDU se baseia nesta campanha? Bom, há efetivamente um alargado conjunto de problemas estruturais que o nosso país continua a enfrentar e que precisam de soluções. E as soluções que nós apresentamos e que temos defendido têm algumas dimensões, diria eu, prioritárias, sem prejuízo de outras que também precisam naturalmente de resposta e que também constam até das propostas que nós temos para o Distrito e para o país, mas para não falar exaustivamente de todas, colocava efetivamente aqui o foco em matérias de direitos laborais e direitos sociais, e já detalhava cada uma delas, colocava também as questões dos próprios direitos dos pais e das crianças, juntando aqui as matérias de habitação e de transportes, sendo que, por exemplo, estas últimas também foram um foco muito significativo nas anteriores eleições legislativas, por isso não faz sentido nenhum, se eram um problema há 3 meses atrás, dizermos que hoje não existe no Distrito e no país um problema relativamente às matérias de habitação e de transportes. Nós efetivamente assumimos a necessidade da valorização geral dos salários como uma necessidade numa emergência nacional. Estamos a falar de um país que assenta efetivamente em baixos salários. Estamos a falar de um país que tem tido políticas que promove o pagamento dos baixos salários e, aliás, a última opção do próprio governo do Partido Socialista de pagar aos patrões 112 euros por cada trabalhador a quem seja atribuído um salário mínimo nacional é efetivamente também um elemento de promoção de baixos salários e do pagamento do salário mínimo nacional. Por isso, o que é efetivamente preciso assegurar são políticas de elevação e de aumento geral dos salários. O salário mínimo nacional para os 850 euros num curto prazo de tempo, também a eliminação da caducidade da contratação coletiva, porque é a contratação coletiva o elemento determinante e o instrumento fundamental para que no setor privado todos os salários acima do salário mínimo, aqueles salários que são muitas vezes referidos como os salários médios, possam também eles ser devidamente valorizados e terem uma progressão continuada também no tempo e, naturalmente, a valorização dos próprios salários na administração pública, uma valorização que reponha o poder de compra perdido pelos trabalhadores da administração pública, que têm um poder de compra que o venham a perder há mais de 10 anos, e também o cumprimento das devidas progressões e respectivas valorizações remuneratórias associadas às progressões dos trabalhadores da administração pública. Temos um país em que 10% dos trabalhadores, mesmo trabalhando, empobrecem a trabalhar porque o seu salário não chega para pagar as despesas que têm no seu dia-a-dia, e temos tido governos que se têm recusado a dar passos firmes de valorização geral dos salários. Não há um país desenvolvido se não houver trabalhadores valorizados e se não houver trabalhadores com salários valorizados e também com poder de compra, naturalmente, até para o próprio consumo interno, nomeadamente de micro, pequenas e médias empresas e de pequenos serviços e do próprio comércio tradicional. A questão da valorização dos salários é para nós determinante porque é um elemento essencial de melhoria das condições de vida dos trabalhadores. Ao mesmo tempo, também, naturalmente, a valorização das pensões e o cumprimento de direitos constitucionais, desde logo no cumprimento do direito à saúde, medidas que salvem o Serviço Nacional de Saúde, o que significa também um reforço do investimento no Serviço Nacional de Saúde, a valorização dos seus profissionais. As palmas não pagam a conta da luz, não põem comida na mesa, podem ser muito apreciadas, mas o que efetivamente tem que ser feito, do ponto de vista do reconhecimento destes profissionais, é a sua valorização salarial, mas também, naturalmente, um reforço de investimento nas infraestruturas e nos equipamentos do Serviço Nacional de Saúde para que responda às necessidades da população do Distrito, também, naturalmente, do país. Mas um reforço de investimento na escola pública e também, naturalmente, a defesa da própria segurança social pública, universal, solidária, como é também esta uma conquista de Abril. Ao mesmo tempo, do âmbito ainda dos direitos das crianças e dos pais e também dos direitos sociais, já aqui falamos da questão das creches gratuitas, que é um avanço importante que teve lugar numa ação e numa persistência muito grande por parte do PCP e da CDU, embora não esteja a ser implementada conforme nós defendíamos esta gratuitidade para todas as crianças no imediato, incluindo aquelas que já estão em frequência de creche.
esta vai ter uma implementação de alguma forma faseada, mas também uma rede pública de creches que crie cerca de 100 mil vagas no território nacional para responder a necessidades e a carências que existem de um ponto de vista da vaga em creche, e para que as pessoas não sejam empurradas para respostas privadas, porque isso significa um custo acrescido para as famílias. Num país que enfrenta um déficit demográfico e num país em que tanto se fala de promover a natalidade, a gratuitidade das creches e uma rede pública é uma medida, além de segurança para as famílias poderem escolher ter filhos, também uma medida de promoção da natalidade. No que se refere às matérias de habitação, também que naturalmente entendemos que é um dos principais problemas que o Distrito enfrenta, seja em rendas que são absolutamente incomportáveis e incompatíveis com os salários dos trabalhadores, seja numa especulação desenfreada que se verifica em muitos concelhos do nosso Distrito, e nem os concelhos mais afastados do litoral, digamos assim, os concelhos do interior do Distrito escapam nesse momento a essa mesma especulação imobiliária. Ouvimos aqui exemplos de casas em Santo Tirso com T0s e T1s com rendas a 400 ou a 450 euros. Não é difícil imaginar o preço de um T2 ou do T3 de uma família que queira efetivamente alugar uma casa. Algo que se junta também, naturalmente, a necessidade de disponibilizar habitação pública para responder a necessidades que existam. Nós temos uma proposta muito concreta de um mínimo de 5 mil fogos de habitação pública para responder a necessidades mais emergentes, mas achamos que tem que ser assumido um investimento na habitação pública também como uma resposta a dar às famílias. No âmbito dos próprios transportes, sendo também essa uma dificuldade identificada também no Distrito, e sendo o direito à mobilidade também um direito que tem que ser garantido aos trabalhadores e às populações, entendemos que tem que ser feito um investimento naquelas que são as respostas dos transportes públicos, não só de um ponto de vista da ferrovia, que achamos que tem que ser feito esse reforço de investimento também, no âmbito também da própria Metro do Porto, mas encarar, assumir e defender a STCP enquanto operador interno de toda a área metropolitana do Porto. E isto significa que a STCP passa a servir de forma muito mais alargada, inicialmente os 6 concelhos que neste momento são proprietários, digamos assim, da própria empresa, mas que depois possa naturalmente também alargar esse serviço a todos os concelhos do Distrito, mas à área metropolitana do Porto. Ou seja, estes compromissos que assumimos não são os únicos, há muitas mais propostas, mas são efetivamente aqueles que entendemos serem os mais prementes de um ponto de vista das próprias respostas que o Distrito precisa, sendo que as respostas que o Distrito precisa em muitas matérias não estão desligadas da realidade de um país, que é um país que, ao contrário do que muitas vezes se diz, não é pobre. Pelo contrário, nós somos um país que tem muitas capacidades produtivas, mas que é um país que, por força de várias políticas, foi sendo empobrecido, como foram também sendo empobrecidos os trabalhadores ao longo de muitos anos. Estamos numa época pré-eleitoral onde se batalha muito através do xadrez político e da composição desse xadrez político. Ouvimos aqui nesta sessão dizer que um voto da CDU nunca será um voto perdido. Em que sentido, quando se pensa nesse aspecto em termos daquilo que será a composição do xadrez político, quando se diz que um voto na CDU nunca será um voto perdido, um voto mal colocado, o que é que isso se traduz? O que é que isso significa? Um voto na CDU nunca é um voto perdido, porque nunca é um voto traído. O compromisso que nós assumimos, e que é um compromisso primeiro com os trabalhadores e com o povo do Distrito e do país, é um compromisso que nós traduzimos na prática na nossa ação na Assembleia da República. E é um compromisso que terá uma tradução maior quanto mais força nós tivermos na Assembleia da República para apresentar as propostas que traduzem esse mesmo compromisso. Nós, quando falamos, por exemplo, do reforço do Serviço Nacional de Saúde, e isto inclui, naturalmente, nós temos que encontrar palavras que acabem por resumir o conjunto das propostas que temos, mas quando falamos disso, falamos de termos propostas concretas de reforço do investimento no Serviço Nacional de Saúde, de propostas concretas para fixar profissionais no Serviço Nacional de Saúde, de propostas concretas que também signifiquem o reforço, por exemplo, de equipamentos nos hospitais, para que se possam internalizar até um conjunto de exames que são feitos neste momento fora e que são despesas adicionais que muitos hospitais podem neste momento passar a internalizar. São estas propostas concretas que, se nós tivermos mais força, haverá naturalmente mais possibilidades delas poderem ser, no fundo, aprovadas. Por isso, nunca é um voto traído, porque aquilo que é o nosso compromisso, nós damos tradução nas propostas que apresentamos na Assembleia da República, porque prestamos contas de todo o trabalho que fazemos ao longo da legislatura. Aliás, fizemos quando apresentamos o nosso manifesto no Porto, quando apresentamos o manifesto de compromisso para estas eleições. E nunca é um voto perdido, porque é um voto que conta para melhorar
a vida das pessoas. Mesmo nós não tendo a força que desejaríamos ter, não as tivemos nas últimas eleições, para poder fazer essa intervenção, nós não baixamos os braços. E por isso quem vota em nós sabe que nós não desistimos. Quem vota na CDU sabe com o que é que a CDU está comprometida de forma muito clara. Nós dizemos ao que vimos, dizemos de que lado estamos. Não ficamos em cima do muro para ver onde é que as coisas vão cair e a seguir decidir que posição é que tomamos. Nós temos as nossas propostas de uma forma muito clara apresentadas, dizendo efetivamente aquilo que defendemos e aquilo que entendemos que melhor serve os interesses de desenvolvimento do nosso país e que também melhor defende os direitos dos trabalhadores, dos reformados, dos jovens, das mulheres, dos grupos sociais em situação de pobreza, de exclusão, dos imigrantes, por exemplo, que estão também em situação bastante difícil no nosso país. Por isso é neste sentido que este é um voto que conta e que nunca é perdido. Ok. Muito obrigado. Obrigada. Estamos agora com a João Ferreira, é candidata então aqui pelo Conselho de Santo Tirso, também está na lista de deputados à Assembleia da República. Há pouco na sua intervenção falou que este voto não seria apenas para o Primeiro-Ministro, mas também para a eleição desses deputados que são tão importantes para defender os direitos dos trabalhadores e das pessoas no geral. Exatamente. Por vezes existe um truque que se tenta passar dizendo que esta eleição é uma eleição para eleger um Primeiro-Ministro. E embora isto seja evidente que não o é necessário reforçar uma vez mais essa questão, porque aquilo que nós vemos na comunicação social por vezes é uma bipolarização entre PS e PSD, tenta-se transmitir a ideia de que aquilo que está em causa é a eleição do Primeiro-Ministro, António Costa, Rui Rio, e a verdade é que não é assim. Isto é uma eleição para escolher 230 deputados e porquê que não é assim? Aquilo que nós vimos em 2015 foi que, não obstante a coligação PSD-CDS tivesse sido a mais votada, não formaram governo porque, nessa altura, enquanto António Costa, dava os parabéns a Pedro Passos Coelho, nós dissemos que existia uma maioria no Parlamento que possibilitava fechar a porta ao PSD e ao CDS e possibilitava o governo do Partido Socialista. E, portanto, aquilo que aconteceu em 2015 demonstra, efetivamente, que isto é uma eleição para escolher uma composição parlamentar, para escolher deputados e que, por isso mesmo, o voto na CDU conta. Aliás, cada voto na CDU conta e contará daqui para a frente. Faço a mesma pergunta que fiz à Diana Ferreira. Neste jogo de xadrez político, onde muitas vezes se fala dessa polarização e dessa disputa entre faces para Primeiro-Ministro, como é que entra a CDU neste jogo, neste ambiente pré-eleitoral? Como é que olha para estas perspectivas de composição do xadrez político? Vamos lá ver. Eu penso que aquilo que é fundamental transmitir às pessoas é exatamente aquilo que também eu disse na minha intervenção, que é o seguinte: basta pensar aquilo que seria ou que teria sido a governação desde 2015 até agora se o Partido Socialista tivesse uma maioria e confrontar aquilo que era o programa político do Partido Socialista com aquilo que era o programa político da CDU e ver as pessoas observarem aquilo que aconteceu, as melhorias que aconteceram na sua vida e quem é que contribuiu e teve a iniciativa para apresentar essas propostas e para que essas propostas tivessem sido aprovadas. E, por exemplo, aqui em Santo Tirso, isto foi a nível nacional, mas aqui isto teve um efeito, falo por exemplo do passo único intermodal, que teve um efeito que é muito valorizado na população e que aqui em Santo Tirso permitiu a poupança de centenas de euros às famílias que, por exemplo, faziam as viagens de Vilarinho para Santo Tirso, de Santo Tirso para o Porto. Outra das medidas foi o aumento extraordinário das pensões que estava no nosso programa e que não estava no programa do Partido Socialista. Outra das medidas foram a gratuitidade dos manuais escolares que estava no nosso programa e que não estava no programa do Partido Socialista. E, portanto, o peso da CDU no Parlamento, que permitiu condicionar aquela que era a ação do governo do Partido Socialista, é que permitiu que estas conquistas fossem alcançadas e que estas conquistas, na verdade, não só a reposição de direitos, mas que estas conquistas permitissem a melhoria das condições de vida da população. E, portanto, daqui para a frente, se muitas das medidas que não foram agora também aprovadas no Orçamento de Estado e que respondem a muitos problemas que existem na sociedade, e falo da questão, por exemplo, fundamental dos salários, não é por acaso que a CDU fala na revogação da contratação coletiva. É porque
da revogação da caducidade da contratação coletiva. É porque essa medida, aquilo que trouxe aos trabalhadores foi um enfraquecimento daquilo que também era o poder negocial dos sindicatos e, por sua via, uma maior dificuldade de aumentar os salários acima também do salário mínimo. Está provado, e existe evidência sobre isso, que quanto mais força têm os sindicatos, quanto mais pessoas sindicalizadas estão, que a percentagem de salário de trabalhadores a ganhar o salário mais baixo é inferior, ou seja, os trabalhadores ganham um salário normalmente mais alto. E, portanto, a alteração daquilo que são as leis laborais permitirá, a revogação daquelas que foram, as alterações que foram feitas anteriormente, permitirá um aumento dos salários. E esse é o nosso compromisso e muitos outros relacionados com a habitação. A Diana já expôs isso muito bem. Esse será o nosso compromisso de que o reforço da CDU, condicionando também aquilo que é a ação governativa, por exemplo, do Partido Socialista, permitirá avançar nestas medidas e permitirá melhorar a vida das pessoas, coisa que não será feita, efetivamente, ou pelo menos com o mesmo grau, não será feita se existirem maiorias absolutas, porque nós já sabemos o que é que acontece com maiorias absolutas. Ouvimos aqui também, não é só essa relação com o PS, mas também houve nesta sessão alguns pedidos para que seja relembrada a posição da direita nos últimos anos. Isso deixa-me surpreender o facto das pessoas, de existir essa impressão e essa possibilidade da direita poder voltar ao poder e das pessoas terem essa sensibilidade para esse regresso. Bom, eu penso que está à vista de toda a gente aquilo que foi, ou ainda está, penso eu, fresco na memória, aquilo que foi a governação do PSD e do CDS, designadamente no tempo da Troika. Aquilo que significou de corte das pensões, de corte nos salários, de aumento de impostos com as chamadas sobretaxas, tudo aquilo que foi a razia também de empresas, de trabalho, chegámos a atingir taxas de desemprego reais que atingiam uns 20%, e portanto eu penso que isso ainda está muito fresco na memória e evidentemente que as políticas de direita nós não as queremos, e é exatamente por não queremos as políticas de direita que nós continuamos a lutar pela reversão de muitas dessas políticas que foram tomadas e que foram levadas a cabo durante esse período e que por vezes o PS não, pelo menos teima em não abdicar delas mesmas. E é exatamente por isso que é necessário o reforço da CDU, é para continuar a lutar, vezes sem contas, de forma reiterada, quanto mais força tivermos, mais capazes estamos nessa luta, de reverter muito daquilo que foi feito, mas também de avançar com novas propostas e com novas medidas, de uma forma ambiciosa e audaz, coisa que tem faltado na gestão deste país. Tal como nas eleições autárquicas, agora nas legislativas o Diário Santo vai promover então um debate entre os candidatos, os primeiros candidatos a deputados do Conselho. Já confirmou a sua presença desde já temos 4 confirmações. Acha importante estas iniciativas, estes debates, para que as pessoas possam ficar esclarecidas? Acho importante qualquer iniciativa que com um modelo que permita o esclarecimento, coisa que, por exemplo, nos debates a nível nacional não tenha acontecido e, portanto, é necessário que existam debates, tudo aquilo que sirva para esclarecer a população é útil e é bem-vindo e também faço um apelo para que todos os deputados possam aparecer, ou todos os candidatos a deputados possam aparecer de forma que sejam escrutinados também os seus programas, de forma que se possam debater as ideias de uns e de outros e para que a população depois faça o seu julgamento e veja de que políticas e que medidas é que favorecem aqueles que são os seus interesses.